No primeiro capítulo de One Piece, Chunks sacrifica o seu braço e entrega o chapéu de palha ao Luffy de 7 anos. Isso é para inspirar Luffy a se tornar o rei dos piratas. Ao mesmo tempo, Luffy implora a Chunks para deixá-lo se juntar aos piratas do cabelo vermelho. Mas Chunks recusa para que Luffy possa criar sua própria tripulação 10 anos depois, quando ele tiver 17 anos, o que dá início à história que conhecemos hoje. Mas isso nos faz questionar o que teria acontecido se Chunks realmente tivesse permitido que Luffy se juntasse à sua tripulação. E se em vez de criar o chapéu de palha, Luffy tivesse se tornado um pirata do cabelo vermelho. Então, no vídeo de hoje nós vamos ver o que aconteceria se Luffy se juntasse ao grupo de Chunks. Por isso, vamos ver todas as razões que o próprio Chunks nos mostra. Galera, estou ligado que vocês gostam de One Piece, então já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre One Piece, porque ainda mais que amanhã vai sair o live action e nós vamos falar sobre ele aqui no canal. Então fica ligado, ativa o sininho aí então. Bora! Pessoal, nossa história, é claro, começa no início de One Piece, quando Luffy conhece Chunks pela primeira vez. Luffy e Chunks são exatamente as mesmas pessoas da linha principal da história. A única coisa que precisa mudar é que Luffy realmente se junta à tripulação antes dos piratas do cabelo vermelho deixarem sua vila. Então, por que Chunks não permite que Luffy se junte? Na verdade, ele nos dá não uma, mas 3 razões. Primeira, porque Luffy não sabe nadar. Segunda, porque ele é muito jovem. E terceira, porque a vida de pirata ainda é muito perigosa. Mas eu não acho que nenhuma dessas razões seja o motivo real. Porque Chunks mesmo foi encontrado pelo primeiro rei dos piratas, o Gold Roger, quando era um bebê. Portanto, Chunks fez parte de uma das tripulações de piratas mais perigosas quando tinha a idade do Luffy. E não parece que ele tenha se arrependido nem por um único momento disso. E sim, Luffy não sabe nadar, mas o mesmo vale para qualquer usuário de Akuma no Mi. O resto da tripulação de Chunks também está muito a favor do de Luffy se juntar. Então, qual é o motivo real de Chunks para deixar Luffy para trás? Bom, uma possibilidade é que Chunks literalmente não possa levar Luffy porque ele não sabe nadar. Um fato interessante sobre a tripulação de Chunks é que nenhum de seus membros comeu uma Akuma no Mi. Talvez o Chunks saiba de um lugar para o qual você só pode nadar. Então ele não permite que não nadadores se juntem. Ou talvez, galera, seja porque Chunks queria que Luffy crescesse e se juntasse sem a ajuda de um monco. Eu realmente acredito que Chunks estava planejando que Luffy se tornasse o rei dos piratas desde o início. Ou talvez Eiichiro Oda, o autor de One Piece, simplesmente tenha feito isso porque senão ele não teria sido capaz de escrever sua história da maneira que quisesse. Bom, galera, tenho certeza que teremos sim uma resposta para isso no futuro. Mas vamos assumir que, após Luffy comer sua Akuma no Mi, Chunks mude de ideia. Bom, aí beleza, Chunks mudou de ideia e se Luffy é aquele que se tornará o rei dos piratas e mudará o mundo, ele entende que a maneira mais segura de chegar lá é treinando e protegendo Luffy. Luffy, é claro, está extremamente animado com isso. Aí, agora ele é oficialmente o jovem aprendiz dos piratas de cabelo vermelho, beleza. E a partir daqui, o fluxo da história começa a mudar drasticamente. O incidente com os bandidos da montanha no bar ainda acontece. Até aí, tranquilo. Luffy ainda fica enfurecido com Chunks por não revidar, mas Ben Beckman diz a ele que ele entenderá um dia. Então ele vai lá, coloca Luffy em seu ombro e os piratas do cabelo vermelho deixam a ilha de Luffy no mesmo dia. Isso significa que Luffy nunca é sequestrado pelos bandidos da montanha e como resultado, Chunks nunca perde seu braço. Como você provavelmente sabe, Chunks realmente sacrificou seu braço mais forte que ele usava para segurar sua espada, que na história principal até antes de permitir que o Rei do Mar o arrancasse para inspirar o Luffy, Chunks era capaz de lutar no mesmo nível que o Mihawk, o espadachim mais forte do mundo de One Piece. Portanto, se Luffy se juntar à tripulação de Chunks, ele mantém suas lendárias habilidades de luta com espada. Isso pode parecer uma mudança bastante grande, mas não se compara com a próxima. Porque nesta versão da história, Luffy na verdade nunca encontra os bandidos da montanha, nem Ace e Sabo. Na verdade, é revelado por Oda que o avô de Luffy, Garp, só levou o Luffy para seu amigo bandido Dardan depois de Luffy já ter comido sua Akuma no Mi. E Chunks e sua tripulação já tinham partido. Então, neste ponto, Luffy só sabe sobre Ace pelas histórias de seu avô. E ele só descobre sobre Sabo nos anos depois, ao se deparar com o exército revolucionário. Os três nunca se tornam irmãos,
mas Ace ainda se junta aos piratas do Barba Branca. E aí, galera, fica algo interessante agora, porque Luffy não quer se tornar mais o rei dos piratas. Porque como Shanks não salvou a vida de Luffy do Rei do Mar, Luffy não fica inspirado a se tornar o rei dos piratas. Seu novo sonho é se tornar o pirata mais forte na tripulação de Shanks e fazer com que o seu capitão se torne o rei dos piratas. Que, no entanto, assim como o Barba Branca planejava secretamente para Ace encontrar o One Piece e assumir os piratas do Barba Branca, Shanks também está planejando fazer de Luffy o rei dos piratas um dia. Mas, galera, lembrando, nessa história que a gente está criando, Luffy ainda comeu a sua Gomu Gomu no Mi, a sua única Akuma no Mi, e ainda se assemelha ao ex-capitão de Shanks, que é o Gold Roy. Bom, enquanto os piratas do cabelo vermelho estão navegando para longe da ilha de Luffy e fazendo uma festa de boas-vindas para seu novo membro, Shanks fica de repente sério. Ele navegou propositadamente o navio para o Cinturão Calmo, onde os gigantes reis do mar atacam qualquer navio que tente atravessá-lo. Luffy fica chocado com as criaturas gigantes de repente se erguendo sobre o navio. Mas Shanks estava esperando por isso. Nuvens escuras aparecem no céu enquanto o homem com o haki de conquista mais forte do mundo nocauteia todos os gigantes do mar com um único golpe de haki. As tábuas do navio rangem sob a pressão, mas Shanks, que assim como Hailing no leilão em Sabond, tem um controle perfeito sobre seus poderes. Então ele vai lá, protege o pequeno Luffy, e Luffy olha para Shanks como se ele fosse uma espécie de deus. E isso é exatamente o que Shanks esperava. Assim como na história principal, depois de sacrificar seu braço, ele faz Luffy prometer se tornar um pirata forte e superá-lo. E ele ainda dá ao Luffy o chapéu de palha que recebeu de Rhodes quando era criança. Então, em vez de treinar com Ace e Sabo nas selvas de sua ilha, Luffy agora cresce no navio de Shanks. Ele rapidamente se aproxima muito de todos os principais membros da tripulação, que é agora o Kyo em vez dos bandidos. Ainda há muitas semelhanças com o Luffy da linha do tempo principal. Ele tem um sonho muito semelhante que o motiva a se tornar mais forte. Ele ainda tem seu chapéu de palha. Ele ainda leva uma vida de liberdade treinando, comendo, dormindo sob as estrelas. E ele ainda tem um forte senso de justiça e quer ajudar as pessoas. No entanto, os piratas do cabelo vermelho não são bandidos da montanha. Alguns anos depois de se juntar à tripulação, Shanks se torna conhecido como um dos 4 imperadores do mar. Ele tem uma das 4 tripulações de piratas mais fortes do mundo. E agora estão todos treinando Luffy. E como você esperaria, isso muda drasticamente como Luffy se desenvolve em comparação com o crescer com Ace e Sabo. Luffy ainda é capaz de correr e brincar muito. Por exemplo, eu poderia totalmente imaginá-lo se divertindo muito com o Monster, o macaco que na verdade é um oficial. Shanks, é claro, ensinaria a Luffy tudo sobre o Haki muito cedo em sua vida. Logo percebendo que Luffy também tem potencial para usar o Haki de conquista, o que não surpreende ninguém na tripulação. Shanks ensina Luffy a lutar com uma espada, embora assim, como na história real, eu não acho que Luffy seria bom com espadas. Em vez disso, como você provavelmente pode perceber pela minha miniatura, acho que seria muito legal se Luffy se inspirasse em Ben Beckman e no pai de Usopp. O pai de Usopp é Yasop, e começasse a usar uma arma. Como sabemos, Luffy não é burro, ele simplesmente não sabe muito sobre o mundo, porque foi criado por bandidos da montanha e passava o dia correndo com seus irmãos. Bom, galera, aí continuando na história, a bordo do navio de Shanks, acredito que o Luffy ainda seria o mesmo de sempre, amante da liberdade, sempre faminto, mas receberia uma educação realmente boa sobre diversos assuntos. Geografia, as diferentes raças que existem, né? O equilíbrio de poder entre marinheiros, os shoguns da guerra e os imperadores, e assim por diante. Afinal, Oda revelou que Ben Beckman é a pessoa mais inteligente do West Blue. Bom, seria realmente interessante ver Luffy adotar um lado um pouco mais sério e calculista com sua influência. E é claro, seu traje teria um visual significativamente mais incrível do que a maior parte da história. E falando de Usopp, não só o vejo ensinando Luffy a usar uma arma e o Haki de observação, mas há outra coisa também que eu posso ver acontecendo. Veja, galera, se a gente for parar pra pensar também, e se o Luffy nunca tivesse nascido, ou também, e se Luffy se tornasse um marinheiro, um tema comum é que o Usopp sempre iria morrer. Afinal, sem Luffy e Zoro vindo lutar contra os piratas de Kuro, a vila de Usopp é simplesmente invadida e toda a ilha é conquistada. E aí logo o Usopp teria morrido também. E se você quer, né, ver essa história, né, do que aconteceria se Luffy nunca tivesse nascido ou se Luffy se tornasse marinheiro, então comente aí embaixo também que vocês querem
que a gente vai trazer aqui no canal também. E galera, por mais que o Usopp morresse em todos esses finais, nessa história que a gente tá falando dizendo do Chunks, né, com o Luffy e tudo mais, a gente achou um jeito do Usopp não morrer. Porque se Chunks permitir que Luffy se junte, mesmo que sendo jovem demais, por que Usopp não poderia pegar seu filho também? Ele não só se sentia muito culpado por deixar o Usopp para trás, mas tanto o Usopp quanto Luffy teria alguém da mesma idade na tripulação. E tenho certeza que Chunks também aprovaria isso, considerando que ele cresceu com Bug no navio de Rogers também. Bom galera, então nesta versão da história, os Piratas do Cabelo Vermelho passam pela Vila Sirop para pegar o Usopp. Também se torna um valente guerreiro do mar e um dos lutadores mais poderosos do mundo, crescendo desta vez sem problemas de pai. Agora, como não há ninguém com uma Akuma no Mi na tripulação de Chunks, você poderia pensar que os poderes da Akuma no Mi de Luffy poderiam ser negligenciados. Mas se você pensar bem, Luffy também não tinha mais ninguém com poder de Akuma no Mi ao seu redor enquanto crescia e ainda conseguiu desenvolver suas habilidades muito bem. Na verdade, Chunks e seus companheiros não apenas lutaram com pessoas suficientes com Akuma no Mi para ensinar a Luffy o básico e ajudá-lo a desenvolver diferentes técnicas, mas eles também conhecem a verdade sobre essa Akuma no Mi única, e para desbloquear seu verdadeiro potencial, eles poderiam contar a ele sobre o verdadeiro poder de suas habilidades, ou pelo menos orientá-lo na direção certa. Portanto, eu esperaria que Luffy despertasse seus poderes da Akuma no Mi em uma idade bem jovem. E galera, afinal, depois de se tornar um Yonko, Chunks passaria a maior parte do tempo no Novo Mundo, onde começou a estabelecer seus próprios territórios. Portanto, Luffy se envolveria em lutas e batalhas maiores com outros grupos de piratas poderosos o tempo todo, dando-lhe cada vez mais chances de praticar suas habilidades. Isso, é claro, inclui encontros com Big Mom, Kaido e Barba Branca. Bom, especialmente durante este último, ele se torna amigo de Ace como um rival, já que ambos são da mesma ilha e têm o mesmo avô. E uma vez que ele realmente desperte sua Akuma no Mi, Chunks finalmente lhe fala sobre Logtail e fazer parte da tripulação de Rogers, acendendo a faísca em Luffy para ir ver Logtail, o que nos leva ao momento em que Luffy realmente começa sua aventura na ilha principal da história. E galera, agora podemos ver o que vai acontecer com os outros Chapéus de Palha, porque neste ponto Luffy já se tornou um verdadeiro monstro conhecido em todo o mundo e se estabeleceu como um dos membros principais da tripulação de Chunks. Como você pode imaginar, sem Luffy para salvá-los, muitos dos Chapéus de Palha estariam condenados e a saga do West Blue seria bem sombria. Agora, é claro, você poderia dizer que Luffy é forte o suficiente neste ponto para começar sua própria tripulação e ainda encontrar sua tripulação original, mas muito mais forte. Se você estiver interessado em um vídeo sobre como seria, não deixe de se inscrever e me avisar nos comentários também. Mas eu não acho que seria algo natural para Luffy fazer neste ponto. Quando Luffy se junta à tripulação de Chunks, né, ele nunca chegaria a salvar Kobe do navio da Alvida, ele também não chegaria à base da marinha, onde Zoro está sendo deixado para morrer de fome. Ou seja, como resultado, o futuro espadachim mais forte do mundo não sobreviveria. E no Baratie, o Sanji permanece lá como cozinheiro. Mas acredito que a família Vince Monk ainda o encontraria mais cedo ou mais tarde e tentaria casá-lo com a aliança com a Big Mom. Porém, como resultado, Sanji é assassinado na festa de casamento. Enquanto isso, Arlong rouba todas as economias de Inami e a força a continuar trabalhando como cartógrafa por muitos anos. Indo para a Grand Line, aqui é muito mais provável que Luffy encontre alguns dos Chapéus de Palha. Afinal, os Zonkos e suas tripulações estão navegando pela Grand Line o tempo todo. E também sabemos que Chunks tem expandido bastante sua tripulação desde que conheceu Luffy há 10 anos. Portanto, não seria tão difícil para Luffy convencê-lo deixar alguém se juntar. Então não seria um futuro muito agradável para os outros membros do Chapéu de Palha. Mas aí, pelo menos salvamos o Usopp, né não? Fala tudo. E galera, Luffy definitivamente teria a chance de conhecer Croco, que assim como Chunks, é um ex-membro dos piratas de Gold Roger. E na linha do tempo real, o Chunks contou tanto para Crocus quanto para Hylian sobre Luffy, que estavam esperando por ele na entrada da primeira e segunda metade da Grand Line. Respectivamente, Crocus contando a Luffy sobre Law Tail e dando a tripulação do Log Pose, enquanto Hylian ajudava Luffy a treinar e ficar mais forte por 2 anos inteiros. Bom, portanto, nesta versão da história que a gente está criando, Chunks também apresenta Luffy a Crocus, e Luffy conhece Labo e promete voltar a vê-lo. E galera, o Chopper realmente poderia ir de qualquer maneira. É realmente possível que Chunks e sua tripulação
faça uma parada na ilha de Drum em algum momento e Luffy o pegue. Mas ao mesmo tempo, ele também pode nunca ir lá e Chopper acabe vivendo com a doutora Urenha e acabe vivendo sob o terrível domínio sob Walpole. Bom, galera, a Robin ficaria com o Crocodile e provavelmente teria sucesso em tomar Alabasta, ou Luffy pode encontrá-la em algum momento e fazê-la se juntar. Não sabemos se Chunks tem alguém em sua tripulação capaz de ler os poneglyphs, mas se não tiver, Robin seria incrivelmente valiosa. O Enel ainda iria à Lua também, e praticamente nenhuma mudança aqui. O Franklin fica em Water 7, mas provavelmente seria descoberto por Lucy e a CP9 em algum momento durante a missão secreta deles para obter os planos de Pluton. E como de costume, Brock mais cedo ou mais tarde recuperaria sua sombra quando Moria for derrotado inevitavelmente e ele se torna uma superestrela global. E galera, Luffy, é claro, encontra o Helling no arquipélago Sabued. Assim como Crocus, Chunks apresenta a pessoa pela qual Rogers esperava ao seu ex-vice-capitão. Agora Crocus decidiu ficar para trás porque queria cuidar de Labon. Mas com Rayleigh, eu absolutamente o vejo se juntando aos Piratas do Cabelo Vermelho para ajudar no treinamento de Luffy e garantir que ele encontre One Piece para mudar o mundo. O que nos leva à guerra em Marineford. E fica realmente muito interessante neste cenário. Agora mesmo que Luffy e Ace nunca tenham se tornado irmãos, Ace ainda vai atrás do Barba Negra. Ele ainda é capturado e a guerra entre Barba Branca e os marinheiros ainda está destinada a acontecer. Apenas que desta vez, enquanto Luffy está definitivamente com raiva, ele não tem a mesma motivação para ir e salvar o Ace. Em vez disso, ele acompanha Chunks até Yano, que está tentando impedir que Kaido se mova na guerra também. Isso, é claro, significa que a fuga da prisão em Impel Down nunca acontecesse, o que significaria que Jinbei fica na prisão enquanto Barba Negra e sua tripulação são derrotados por Magellan quando tentam invadir a prisão. Mas vamos supor que Barba Negra e seus companheiros da tripulação realmente conseguem chegar ao nível 6. Nesse caso, Barba Negra mais uma vez diria aos prisioneiros do nível 6 que a última pessoa a sobreviver na cela deles poderia se juntar à sua tripulação. O que significaria que Jinbei provavelmente acabaria se juntando à tripulação de Barba Negra, mesmo que seja contra a vontade dele. Agora, uma grande pergunta é: como Chunks conseguiu impedir que Kaido se juntasse à guerra? Bom, galera, talvez as duas tripulações realmente tenham lutado, mas quando Chunks e seus homens chegam a Marineford na história principal, eles não parecem ter lutado contra um dragão gigantesco. Então, em vez disso, acho mais provável que Chunks tenha ido falar com Kaido. Enquanto os dois Yonko teriam uma reunião em Oganimashima, Luffy certamente correria por aí e finalmente encontraria ninguém menos que Yamato. Ele conta a Yamato sobre a captura de Ace e sua iminente execução. E como Yamato é amiga de Ace, ela quer vir e salvá-lo. Como resultado, Luffy liberta secretamente Yamato de suas correntes e a leva a bordo do navio de Chunks. Eles finalmente chegam a Marineford, mas assim como na história principal, já é tarde demais. Ace foi morto e Barba Negra entrou e roubou a Akuma no Mi de Barba Branca. Chunks, mais uma vez, consegue interromper a guerra. Desta vez, Luffy faz parte da entrada épica dos Piratas do Cabelo Vermelho. Ele se transforma em sua forma desperta e fica entre Yakuji e Marco, os Gorosei. Os Gorosei e muitas pessoas que estão assistindo a transmissão ao vivo da guerra ficam chocados com a aparência de Luffy. E aí o Sengoku, depois de um breve momento de choque, anuncia ao mundo que Luffy é filho de Monkey D. Dragon, o homem mais procurado do mundo e o oficial dos Piratas do Cabelo Vermelho. Enquanto isso, Luffy, completamente indiferente a tudo isso, tem que impedir Yamato de atacar a Kaido, que está zombando de Ace. Enquanto Chunks negocia com Sengoku para pegar os corpos de Ace e Barba Branca, Luffy corre para seu avô e está arrasado com a morte de Ace. Depois da guerra, as coisas podem seguir muitas direções diferentes. Bom, eu poderia ver Luffy deixando a tripulação de Chunks para encontrar seu próprio caminho e tripulação. Ou Luffy fica com Chunks e em breve ultrapassa Ben Beckman como o segundo homem mais forte da tripulação e braço direito de Chunks. Nesse caso, Chunks provavelmente começaria os preparativos para chegar a Logtail em breve e fazer de Luffy o rei dos piratas. E uma terceira alternativa seria Luffy passar o chapéu de palha para outra pessoa como Momonosuke, incentivando a próxima geração a encontrar o One Piece e mudar o mundo. Mas se você realmente quiser seguir por um caminho louco, pense nisso.
E se Luffy não lutasse como parte da tripulação de Shanks em Marineford? E se ele tivesse lutado ao lado de Akainu e Kizaru e Aokiji? E se em vez de pirata, Luffy tivesse se tornado marinheiro? Galera, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve porque nós vamos falar muito mais ainda aqui no canal sobre One Piece. Comentem também, e se em vez de pirata, Luffy tivesse se tornado um marinheiro? Comente aí se vocês querem que a gente traga um vídeo desse tipo também. Hoje estreou o live action de One Piece, então já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder todos os detalhes que a gente vai trazer sobre esse live action também. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, fiquem na paz e falou, valeu!